Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. A gente vai para mais um vídeo da nossa série do Inimigos da Inovação, Decisões Baseadas em Nada, que aqui nesse vídeo, né, é o segundo vídeo, a gente está falando quem são os inimigos da inovação, né? Como melhorar as tomadas de decisão dentro do teu setor de manutenção, dentro da tua empresa, ou dentro do teu trabalho ali como planejador, como mecânico, como supervisor, como coordenador, como eletricista, não importa. Então, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre inimigos da inovação e as decisões baseadas em nada, né? Que é um artigo que eu escrevi para o LinkedIn, onde eu falo que tem pessoas que tomam decisões com base em nada, e essas pessoas são inimigas da inovação. Por que elas são inimigas da inovação? Elas são inimigas da inovação porque elas optam por tomar escolhas baseadas em nada, em detrimento das escolhas que têm algum fundo de racionalidade, né? Então a gente tem aqui, ó, muita informação, opção A, informação nenhuma, opção B, e a pessoa escolhe a opção C, B, a opção B aqui, ó. Com base em quê? Com base em nada, né? Hoje a gente chama de inimigos da inovação. Muito disso que eu vou falar, já falei já a respeito dos inimigos da inovação, é que a gente fica muito conquistado, eu diria, né, pela tecnologia, né? A gente fica muito conquistado por aqueles gráficos bonitos, né? Aqueles sensores inteligentes, algo que eu vou falar em algum momento aqui no clube, que os centros de monitoramento de ativos, né, e etc, e indicador e não sei o quê, mas e a cultura da tua empresa permite que você tome decisões com base em indicadores? Você sabe tomar decisão com base em indicadores? Como que a tomada de decisão vai ser arquitetada, que nem eu falei no vídeo anterior, né? Você pode olhar sobre essa série. Como que as decisões vão ser arquitetadas tendo os indicadores como parâmetros da tomada de decisão? Como que isso vai acontecer, né? Porque senão fica como um penduricalho, uma coisa que está ali, que as pessoas olham, mas não entendem muito bem o que significa, porque não é tão simples interpretar indicadores, e que aquilo ali também não afeta a tomada de decisão de ninguém dentro da tua organização, dentro do teu setor de manutenção, né? Então, se tu tem indicador e ele não vai servir para tomada de decisão, tu vai acabar, né, agindo que nem o nosso amigo aqui, opção B. Tá, mas com base em que tu está escolhendo a opção B? Com base em nada. Decisões baseadas em nada. Vamos lá. Então, eu precisava abordar outros pontos hoje, e os pontos que eu vou abordar com vocês é o ponto 2 e o 3. Tentarei, né? Ponto 2. Você controla ou é controlado, né? Só há necessidade de indicadores quando temos metas, ou seja, direção. Os inimigos da inovação não separam o que fazem do que lhes acontece. Não distinguem ação de circunstância. Não sabem para onde estão indo. Por isso não precisam de bússola. Cara, essa frase aqui é importante, ó. Os inimigos da inovação não separam o que fazem do que lhes acontecem. É louco isso, né? Mas é... Pensa o seguinte. O que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí no setor da manutenção, né? O que tu quer fazer? O que tu está fazendo? Qual é o teu objetivo? Porque tem gente que está simplesmente ali. E eu não estou falando de mecânico, de eletricista, estou falando de gerente, de coordenador, de supervisor. O cara simplesmente ele vai trabalhar. E ele faz o que alguém mandar ele fazer. Ele, por si mesmo, não tem plano nenhum, ele não tem estratégia nenhuma, ele não tem objetivo nenhum. E a grande maioria das pessoas que são controladas dentro de um gerenciamento são aquelas pessoas que não interferem na realidade. Ela não monta uma estratégia e tenta realizar aquilo, né? Então o quebra-conserta é dentro da manutenção, é um... Me fugiu a palavra.
é um ambiente reativo porque simplesmente a gente está reagindo constantemente a tudo que nos acontece. A gente não nem sabe mais, né, o que a gente está fazendo de fato porque quer fazer, do que a gente está fazendo porque as circunstâncias estão nos forçando. Então eu me lembro que quando eu comecei, né, a de fato gerenciar a manutenção, né, isso muito antes de eu me tornar supervisor geral, né, mas nem era supervisor, eu era inspetor de equipamento na época, que a gente apontava as manutenções num caderno. Então tem gente aí que tem programa de manutenção, entrou dentro da manutenção já com programa de manutenção, não vai imaginar que todas as manutenções eram apontadas em livro ata. Eu vivi isso, né? Eu vivi situações onde nem tinha nada, não tinha livro, não tinha nada. Então, existia um caderno, tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. E aí, todos os dias o turno apontava o serviço que fez, o que fez, etc. Loucura, né? E, e eu atinei, né? Não sei por que eu atinei isso, se eu, foi, sei lá, foi porque eu li, porque eu estudei, ou porque eu realmente me dei de conta disso. Eu percebia que nós não estava controlando nada ali, cara. Assim, nós estava simplesmente atendendo o telefone da operação dizendo que quebrou. Mas não era uma parte da manutenção que estava fazendo isso, era toda a manutenção. Toda a manutenção. O PCM servia para ficar enfileirando lista de manutenção corretiva. Não tinha plano de manutenção, não tinha nada, não tinha plano, não tinha planejamento. Então tu atendia o telefone, ó, quebrou tal coisa, quebrou tal coisa. E muito do meu trabalho era ficar também criando escala para o pessoal ficar até mais tarde, o pessoal vir no final de semana. Final de semana era todo mundo que trabalhava naquela época lá, final de semana era certo que ia trabalhar, não era uma questão assim opcional, né? Não, é certo que vai trabalhar. Só não sabe se tu vai trabalhar sábado ou vai trabalhar domingo, mas que tu vai trabalhar, tu vai trabalhar. Bons tempos. Ou não, né? E aí eu percebia que a gente não estava controlando nada, estava sendo controlado. Controlado, controlado. E nesse ambiente, indicador serve para fazer diagnóstico, ele não serve para te direcionar a tua gestão de manutenção. Que vai direcionar o quê, cara? Tá quebrando tudo, tá entendendo? Entender. Então, por que eu falo que nesse caso em específico, quando tu tá no ambiente reativo, o indicador, as tuas decisões, né, elas vão ser, tu deve ter indicador, mas esses indicadores vão te dar diagnóstico, né, no sentido de como que está esse ambiente aqui, quais são os equipamentos que mais quebram, e aí tu vai ter informações para te montar um prognóstico, né, e também um plano de ação para te sair daquela situação. E esses indicadores, né, que você tem que ter desde o princípio, que são indicadores de falha, né? Então tu vai registrando as falhas e quantas acontecem, etc. Eles vão te dizer se tu está saindo da lama ou não. Se as tuas manutenções corretivas emergenciais, né, ou manutenções corretivas, elas não estão diminuindo, cara, tu não está ganhando controle sobre a tua gestão de manutenção. Então, os indicadores, né, a gente tem que ter uma meta. Então, essa meta por exemplo, se tu está dentro da gestão da manutenção hoje, está trabalhando lá e tu está só reagindo ao que te acontece, né? Tu tá num ringue sem bater, tá entendendo? Tu tá num ringue só te esquivando e tomando, né? Que nem dizia o Mike Tyson, né? Como é que é? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Tu tá só tomando soco na cara, tu tá só apanhando. Tu não tá batendo. E para te bater, tu precisa ter um plano. Tem que soltar tuas mãos, né? E aí o indicador, quando tu não tem plano, não tem meta, né? Que uma meta pode ser assim, cara, eu quero reduzir as manutenções corretivas em 30%. É uma meta, já é alguma coisa. Eu quero aumentar as manutenções programadas, nem é as preventivas, é as programadas, eu consegui programar as corretivas, né? Eu quero aumentar, eu quero ter manutenção planejada versus manutenção emergencial, corretiva. Cara, 50-50, hoje está 80-20, eu quero chegar
a 51,49, né? Eu quero pelo menos ter um ganho de 1%, né? Ter controle. E é importante tu entender que tu só começa a agir dentro do gerenciamento de manutenção se tu tem uma meta. Se tu não tem meta nenhuma, tu não vai fazer nada. Tu só vai ficar, que nem eu escrevi aqui, né? Tão confuso que tu não consegue separar o que tu tá fazendo do que tá te acontecendo. Cara, que é louco isso, né? Tu não consegue separar o que tu tá fazendo do que tá te acontecendo. Tu tá... Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Quebra daqui, quebra dali, reunião e a operação Vral, né? E tu tomando chumbo de um lado, tomando chumbo do outro. Tu tá... Burnout. Complexo, né? Gerenciar manutenção parece uma coisa simples, uma coisa extremamente complexa. Tem que saber para onde tu tá indo, tem que estar indo para algum lugar, né? E aí, quando tu tá indo para algum lugar, aí sim realmente fica importante tu ter uma bússola. Eu estou usando a bússola aqui, né, como uma metáfora de uma dos indicadores. Então, a bússola diz se tu tá indo para onde tu quer ir, né? Ela norteia, né, do norte. Então, você controla ou é controlado? Isso é uma coisa importante de entender. Esse é o nosso segundo vídeo dessa série. Tem que tentar entender isso, porque tu tem que ganhar algum nível de controle para que aí tu comece a tomar decisões de fato intelectualmente definidas, né? E sair desse mundo da reatividade, né? Reativo, reativo, reativo. Porque aí sim tu vai começar a separar o que tu faz do que te acontece. Quando tu montou um plano de manutenção e está executando esse plano de manutenção, é tu que quis fazer isso. Quando a máquina quebrou 15,50, tu não queria que ela quebrasse, mas ela quebrou. Isso te aconteceu. É diferente do que tu está fazendo do que te acontece, entendeu? Então, esse é o nosso segundo vídeo. Aguardo você para o nosso terceiro vídeo dessa série. Ou se já saiu, né? Não sei quando que tu está vendo esse vídeo, pode ir lá ver. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.